Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Jó, capítulo 32. E aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou furioso, ficou irado contra Jó, pois se considerava mais justo do que Deus. Também ficou furioso com seus 3 amigos, porque não sabiam o que responder, mas tinham condenado Jó. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, ficou indignado. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu: Eu sou jovem, e vós, idosos, até agora senti medo e temor de expressar a minha opinião. Eu pensava que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia, o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são sábios, nem os anciãos são os que entendem o que é correto. Por isso, atrevo-me a dizer: ouvi-me, eu também expressarei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso, não faleis. Encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo, e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles estão perplexos e não têm mais o que responder. Faltam-lhe as palavras. Terei de esperar, pois eles não falam. Já pararam e não respondem mais? Eu também darei a minha resposta. Também expressarei a minha opinião. Pois estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. O meu peito é como vinho, sem respiro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei, para que me sinta aliviado. Abrirei os lábios e responderei. Não quero fazer discriminação nem bajular ninguém, pois não sou bajulador. Pelo contrário, meu Criador logo me levaria. Capítulo 33. Jó, ouve as minhas palavras e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da língua. As minhas palavras expressam integridade de coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me se puderes. Prepara-te para se defender perante mim. Eu sou igual a ti perante Deus. Também fui formado do barro. Tu não terás razão para ter medo de mim, nem usarei de força contra ti. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi as tuas palavras. Dizias: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho pecado. Deus procura motivos de inimizade contra mim e considera-me seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todos os meus atos, mas eu te respondo: nisso tu não tens razão. Porque Deus é maior que o homem. Por que razão disputas com ele por não prestar contas dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando dormem no leito. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com advertências, para afastar o homem do seu desígnio e dele tirar a soberba, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento, e a sua alma a comida saborosa. A sua carne desaparece da vista, e os seus ossos, que não eram visíveis, agora aparecem. A sua alma se aproxima da cova, e a sua vida dos que trazem a morte.
Se com ele estiver um anjo, um intérprete, um entre 1000, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus que lhe será propício, e o fará ver a face de Deus com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e torci a justiça, mas não fui punido. Mas Deus livrou a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Tudo isso Deus faz 2 e 3 vezes ao homem, para desde a cova reconduzir a sua alma, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me. Fala, pois desejo te defender. Se não, escuta-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Capítulo 34. E Eliú prosseguiu: vós, sábios, ouvi as minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Pois o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é direito, vamos discernir entre nós o que é bom. Pois Jó disse: sou justo, e Deus tirou de mim a justiça. Apesar da minha justiça, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu não tenha transgredido. Que homem se parece com Jó, que bebe zombaria como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? Pois disse: para o homem não adianta ter prazer em Deus. Por isso, vós, homens de entendimento, ouvi-me. Longe de Deus esteja a praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o fazer o mal. Pois ele retribui ao homem conforme as suas obras, e faz a cada um segundo os seus atos. Na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem um Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se há entendimento em ti, ouve isso, inclina os ouvidos às palavras que falo. Por acaso governará quem odeia o direito? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz a um rei: ó homem perverso, e ao príncipe: ó ímpios? Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras de suas mãos? Eles num momento morrem. À meia-noite os povos são abalados e passam, e os poderosos são levados sem esforço. Porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Não há escuridão nem densas trevas para esconder os que praticam o mal, porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem para que este compareça perante ele em juízo. Ele destrói os fortes sem os interrogar e põe outros em seu lugar, pois conhecendo-lhes as obras, de noite os transtorna e são esmagados. Ele os fere como criminosos à vista de todos, porque se desviaram dele e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram o clamor do pobre subir até ele. Fizeram que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo, quer seja uma nação, quer seja um indivíduo? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus: sofri, apesar de não haver pecado, ensina-me o que não vejo. Se fiz alguma maldade, nunca mais voltarei a fazê-la? Será a sua recompensa como queres para que a recuses? Pois tu tens de fazer a escolha, e não eu, portanto fala o que sabes. Os homens sensatos, os sábios que me ouvem, haverão de me dizer: Jó fala sem conhecimento, e falta sabedoria em suas palavras. Ah, se Jó fosse provado até o fim, pois responde como os maus. Pois além de ter pecado, ele é rebelde. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Concluímos mais um dia da semana 2 do Ano Bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para convidar mais alguém a começar essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.